Bom dia, turma! Já estamos na metade desta última semana do mês de maio e hoje, dia 27, é Dia Nacional do Serviço Público, mas também do profissional liberal, aquele que não necessita de uma determinada empresa para exercer uma profissão. Hoje também é Dia da Mata Atlântica, né? Essa floresta que tanto precisa dos nossos cuidados e dos nossos olhares em relação à sua proteção, até para o desenvolvimento da biodiversidade do nosso país. Vamos dar continuidade observando a nossa agenda de hoje. Observando a nossa agenda de hoje, quarta-feira, nós teremos o conteúdo de ciência, evitando o desperdício da água, com a atividade do livro e também livro do reforço. E na disciplina de geografia, o relevo, com a nossa videoaula agora em seguida, tá bom? Com a atividade do livro e também a atividade do reforço. No nosso informativo de hoje, brinquedos recicláveis, nós teremos a confecção do jogo Boca de Coelho, que é o acerto-alvo. Quais são os materiais precisos? Uma caixa de papelão, 2 cartolinas ou folhas de papel ofício, tesoura, cola, canetinha ou pincel piloto e uma bola pequena. Como fazer? Primeiramente, forre uma caixa de papelão com papel branco ou cartolina. Em seguida, utilize a tesoura para cortar a boca e as orelhas, colocando sobre a caixa. Com a canetinha ou pincel piloto, desenhe os detalhes do rosto do coelho no momento de brincar, só arremessar a bola e acertar o alvo, no caso, a boca do coelho. Dando sequência aqui à nossa videoaula, nós teremos o conteúdo O Relevo. Sabemos que a parte da Terra aonde existe solo apresenta-se de diferentes formas. Alguns lugares são elevados, outros baixos. Uns são planos, outros ondulados. Dá-se o nome de relevo ao conjunto de formas do terreno na superfície da Terra. Quer dizer, toda formação de terra, né, na superfície terrestre chamaremos de relevo. Vejamos agora os 3 principais formas de relevo. A primeira é a planície. Apresentam terras com pequenas altitudes e planas ou levemente onduladas. Quer dizer, é um determinado espaço onde a terra, né, ela é plana, o que é plana? Reta ou possui pequenas elevações onduladas. Vamos ver alguns exemplos? Vejam só. Né, a gente até percebe que a grama ela é até baixa, né? Olha, ok? Nós vamos estar vendo agora o planaltos. Eles apresentam terras mais elevadas do que a planície, mas também se apresentam de forma plana ou levemente ondulada. Quer dizer, é algo bem parecido com a planície, mas de forma mais elevada, quer dizer, mais alta. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos. Vejam só. Agora nós temos as montanhas, né? São grandes elevações de terra. Quer dizer, as montanhas ela é bem diferente, né, em todas as características das demais que a gente já viu, tanto da planície quanto do planalto. Ela realmente é uma grande elevação de terra, né? As montanhas, vamos ver alguns exemplos. Existe ainda as variantes do relevo. O que são essas variantes? São mudanças ocorridas no decorrer do tempo geológico. Quer dizer,
esse tempo todo da existência da vida humana, né, esses três tipos, né, essas três características de existência de relevo, elas foram mudando, né, e com essa mudança foram se adaptando e dando origem a outros tipos de relevo. Vejamos quais são essas mudanças que ocorreram e quais tipos de relevo surgiram. Vamos iniciar com as depressões. São terrenos que possuem altitudes rebaixadas em relação às áreas que estão ao seu redor. Vejamos. Em um exemplo, com a imagem, quer dizer, a depressão é essa parte baixa que está rodeada por essa parte mais elevada. Quer dizer, essa parte baixa, ela é a depressão. Vejamos outro exemplo. Olhem só, toda essa parte baixa que está rodeada por essa mais elevada é a depressão. Outro exemplo. O próximo é o vale. São terrenos menos elevados, quer dizer, mais baixo, localizado entre as montanhas ou morros. Quer dizer, os vales é o que nós encontramos no meio das montanhas, né? Que até existe formação de cidades. Vejam só, né? Essa é a formação aqui de casa, né? Cidade ao redor das montanhas é o vale. Vejam só, todo aqui ao meio das montanhas é o vale. Próximo é o monte, que é uma elevação de terra menos acentuada do que as montanhas. Quer dizer, a montanha, por ela ser bastante elevada e ter uma forma bicuda, o monte tem essa diferença. Ele é um pouco mais, né? Ele tem a mesma elevação, mas ele é um meio que arredondado. Ele não é tão bicudo como uma devida montanha. Vamos ver aqui alguns exemplos, vejam só. Bem alto, né? Olha só. Tudo bem? Nosso próximo é a ilha, né? Que é uma porção de terra mais elevada do relevo dos oceanos, rios e lagos. Quer dizer, a ilha, a gente sabe que é uma determinada formação de terra no meio dos nossos oceanos, rios e lagos. Vejamos alguns exemplos. Vejam só, né? Que coisa mais linda. Então, aí são as ilhas. Vamos dar uma olhadinha agora nas cordilheiras, que é um conjunto de montanhas relacionadas entre si. Quer dizer, uma variedade de montanhas juntas, né? São chamadas de cordilheira. Olhem só. Diversas montanhas. A maioria dos seres humanos habita as áreas mais planas da superfície terrestre. Por esses locais facilitam a construção de cidades e estradas, o plantio, a criação do gado, para melhorar suas condições de vida e satisfazer suas necessidades. O ser humano precisa constantemente modificar o relevo natural, construindo barragens, túneis, desviando o curso dos rios. Mas é importante ressaltar que os próprios elementos naturais, como o vento, a chuva, a água do mar e dos rios, agem sobre as rochas, modelando o relevo. Com a explicação do conteúdo, agora é hora de praticar, né? Abrindo o nosso livro de geografia na página 30, com o apoio da leitura do texto da página 28 e 29, o auxílio também da nossa videoaula, né? E bem explicativo e com imagens, nós vamos realizar a nossa atividade. Na página 30, primeira questão tem: complete a frase abaixo com as palavras do quadro relevo, terreno e superfície. Então, você vai ler a frase e completar com estas três palavras.
Na segunda, você vai relacionar corretamente, conceituando os tipos de relevo: planícies, planaltos, montanhas e depressões. Tudo bem? Na terceira questão, lá na página 31 do livro de Geografia, procure no caça-palavra o nome das principais formas de relevo. Quais são as principais formas de relevo? Na quarta, marque com um X como é chamada a porção de terra mais elevada do relevo dos oceanos, rios e lagos. Então, nós temos aí várias formas de relevo e você vai apenas marcar um X naquela que for verdadeira, aquela que for associada de acordo com a questão. Na quinta, escreva nos quadrinhos o nome das variantes do relevo abaixo. A. Conjunto de montanha relacionada entre si. B. Terreno menos elevado localizada entre montanhas ou morros. Na sexta e última questão do livro de Geografia, observe a imagem e complete a alternativa com o nome das formas e variantes do relevo. Então, você vai ter uma imagenzinha na sua sexta questão e você vai associar o número a determinada forma de relevo que você vai estar escrevendo em cada numeral. Ok? Concluindo, o livro de Geografia, nós vamos para o nosso livro do reforço. Lá na página 94, onde tem assim, o relevo. Inicialmente, você vai estar colocando a data de hoje, dia 27/5/2020. Na primeira questão, ele questiona: defina relevo. Você vai dizer o que é o relevo, tá bom? Vale ressaltar que vocês podem buscar também a resposta no livro da Geografia, no livro didático de Geografia. Segunda questão. Marque um X no tipo de relevo representado em cada imagem. Item A tem uma imagem, um tipo de relevo, e você vai marcar se é ilha, monte ou vale. Na letra B tem uma outra imagem, aí você vai marcar se é ilha, monte ou vale. Na letra C também há uma outra imagem, é ilha, monte ou vale. Na terceira questão, na página 95, marque com um X as alternativas corretas. Então, haverá 5 itens e você vai marcar apenas aquela que for correta. Na quarta questão, colhe a imagem de um relevo e depois comente-a. Quer dizer, se você não tiver a imagem ou não tiver a cola, você pode estar realizando o desenho e a pintura. E abaixo você vai detalhar um pouquinho sobre o tipo de relevo que você anexou, ou por meio de colagem ou pintura. Na quinta questão, preencha a cruzadinha. Vocês terão 4 itens para solucionar com 4 tipos de relevo. Tudo bem? Essa é a nossa atividade do conteúdo de Geografia ou Relevo. No livro de Ciências, tá bom? No livro de Ciências, o conteúdo será Evitando o Desperdício da Água, que é continuação, certo? Do último conteúdo que nós tivemos, que foi tratamento da água, tá bom? Então, sabemos nós que as formas de evitar o desperdício da água, ela é precisa, ainda mais na situação em que nós estamos, onde nós sabemos que é uma fonte, natural de vida. Então, buscar economizar e evitar o desperdício da água é fundamental, tá bom? Usar descargas sanitárias só quando for realmente necessário, bem como evitar vazamentos que vivem a surgir. Lembrar aos responsáveis de consertar os vazamentos da sua casa. Mamãe, a torneira da pia está caindo gotas de água. Então, está sempre ali também ajudando aos pais para facilitar
devido às situações dentro de casa, ainda mais em relação ao gasto de água. Chamar a companhia de água da sua cidade sempre que observar algum cano estourado na rua, tomar banhos rápidos e deixar o chuveiro fechado enquanto estiver se ensaboando, né? Também no momento de escovar os dentes, né? Na hora que estiver lá escovando, desligar a torneira, tá bom? Então são ações diárias que podemos sim estar ajudando o meio ambiente. Então lá no seu livro, né, de ciências, na página 25, você terá a primeira questão, que é: responda a pergunta a seguir. Por que é importante evitarmos o desperdício da água? 2. Analise a tirinha com atenção e depois responda as perguntas. E nós temos aí a tirinha com 3 imagens. Na primeira fala, lembrei-me de lavar o cabelo. Lembrei-me de lavar o corpo. Só não me lembrei de economizar a água. Veja que a criança, ela vai tomar um banho, ela vai se ensaboar, mas ela não desliga de forma nenhuma o chuveiro. E a água permanece a cair. O que aconteceu na tirinha? Item A. Item B. A atitude do menino foi correta? Justifique a sua resposta, quer dizer, você vai dizer se a atitude dele foi correta e o porquê, se foi ou se não foi. Na questão 3, página 26, observe a cena a seguir. Veja que desperdício de água, né, está ocorrendo na imagem. A. Liste as atitudes que demonstram o desperdício da água observada na cena. B. Qual seria a atitude correta a ser tomada para cada ação do desperdício mostrada acima? Quer dizer, no item A você vai dizer quais são os desperdícios que estão acontecendo. E no item B, o que pode ser feito para que não haja esse desperdício. Na quarta questão, você conhece algum local em que há desperdício de água? Na casa da vovó, ela liga a torneira toda tarde para lavar a calçada. Lá no meu tio, quando ele vai lavar o carro, menina, é tanta da água que ele usa. Quer dizer, você vai dar um exemplo de onde há o desperdício de água. Caso você não conheça, caso não há um determinado lugar que você já viu, você vai colocar nenhum local da minha percepção. Tá bom? Na quinta, elabore um cartaz no espaço abaixo para conscientizar as pessoas a não desperdiçar a água. Você vai criar um cartaz, né, um desenho com escrita e tal, propagando a informação de não gastar a água de forma descontrolada. Então você vai criar um cartaz conscientizando as pessoas para que elas não desperdicem a água. Tá certo? Lá no livro do reforço, ainda do conteúdo de ciências, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha. Lá na página 55 e 56 do livro do reforço, tratamento da água, evitando o desperdício da água, você vai iniciar colocando a data, dia 27/5/2020. Você vai pular a primeira questão e vai passar para a segunda. Escolha um país da sua preferência e pesquise sobre a metodologia por ele adotada para o tratamento da água. Quer dizer, você vai pesquisar o tratamento de água na Espanha. Aí você vai descrever em poucas palavras como é que acontece lá. Tratamento de água nos Estados Unidos, tratamento de água na França, na Inglaterra. Você vai pesquisar o tratamento de água em um determinado país e vai, em poucas palavras, transcrever para o livro. Na terceira, faça um X somente na frase verdadeira. Para evitar o desperdício da água, eu devo. Aí você vai marcar um X. Qual frase associa-se de forma correta à frase que já dá início acima? Na questão 4, você já ouviu falar na EAT quando?
Pesquise e escreva abaixo sobre esta, que é a maior estação de tratamento de água do mundo em produção contínua. Quer dizer, você vai dar uma leve pesquisada sobre a estação de tratamento da água do Quandu, né? Como já diz a questão, ela é a maior, ela não para de funcionar. Quinta, sobre o tratamento da água nas estações, marque um X apenas nas alternativas verdadeiras. Então, você vai ler os itens e vai marcar apenas as verdadeiras. Já na sexta questão, pense e escreva abaixo 5 maneiras criativas de evitar o desperdício da água. Você vai escrever aqui como nós podemos evitar o desperdício da água na nossa casa. A gente vai colocar lá 5 itens. Na sétima, sobre as medidas que devem ser tomadas para que o desperdício da água seja evitado, relacione a primeira de acordo com a segunda coluna as devidas questões de quem é o papel responsável em relação à água. É papel do governo? Cabe à população? As indústrias devem? Então, você vai associar a segunda coluna de acordo com a primeira. Na oitava, para terminar, você vai desenhar no espaço abaixo uma atitude que costuma ser realizada na sua casa para evitar o desperdício da água. Quer dizer, você vai desenhar uma ação que acontece na sua casa, que vocês praticam para evitar o desperdício da água. Um exemplo, aqui na casa do professor Bueno, nós utilizamos um balde, colocado abaixo do cano do ar-condicionado, para que aquela água seja utilizada para aguar as plantas. Então, a gente não usa a água das torneiras para aguar as plantas, a gente reutiliza a água do ar-condicionado. Tudo bem? Então, com a nossa aula de hoje, eu espero que o vídeo tenha sido bem claro, para que vocês possam compreender, principalmente na resolução da atividade, mas havendo uma precisão, vocês podem estar assistindo o vídeo novamente, pausando, questão por questão, para compreender e também já ir respondendo, como vocês têm total apoio relacionado ao uso dos livros didáticos. Busquem a participação da família. É de suma importância esse momento tão grandioso da família estar próxima de vocês, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem bastante essas nossas aulas online, que está assim em casa, próximo da família, com apoio total da mamãe e do papai, tá bom? Então, para o dia de hoje, eu espero que vocês tenham um restante de dia maravilhoso e até amanhã. Tchau!